Você está cansado, seu sofrimento está escrito na palavra. Descanse em tuas promessas e por elas sigo firme. Hoje canto assim. Só por Deus sabe. Se estás me ouvindo, vai me entender. Se estás comigo, vai me compreender. Se estás me ouvindo, se estás comigo, se estás me ouvindo, vai me entender. Se estás comigo, vai me compreender. Se estás me ouvindo, se estás me ouvindo. Eu observo a mão calejada de tanto dar um trampo e a simplicidade que é incomum. Na hora de expressar meus sonhos para o penso, olho, vejo como o mundo é diferente. Pra cada ser humano, tem meu pai que Deus o der a mão. Quando me vida só queria ter meu filho lutando, se dedicando pra mais pra frente situar. Até meu trampo decente daquele que sempre tem. Só que o segundo grau do ensino médio fundamental não foi o suficiente. O que sobrou pra nós aqui somente foi ter fé e crer que Deus sabe nossos motivos, é pra mim, pra você, pra ter o coração como alicerce do barco, pra ser suporte que bate o problema que chega em você. É governador do barraco, é seguro de liderança, responda jamais de fracasso. Se estás me ouvindo, vai me entender. Aí, você é governador do seu barraco, você é um símbolo de liderança, você não é um símbolo de fracasso, entendeu? A sua família precisa de você, a sua família depende de você, e eu quero dizer pra vocês que Deus, Ele ama famílias, Deus, Ele ama o projeto em famílias, entendeu? Se estás me ouvindo, Pra uma família o quanto pesa, quantos que descabela na merda, com álcool do pau da pedra pro nosso povo, isso é tragédia do sistema, tem suas estratégias, ilude e põe na guerra, não é pra regenerar ninguém, de calça amarela, é do fundo de uma cela que se pensa onde erra um pai chapô, no bar essas doenças ainda afeta, pegar pra oreada em prol de uma melhora de vida, se adiantasse os seus conselhos, da Dona Maria Preta que pela dignidade que é a única coisa que ele pede, isso vem desde o tempo antigo, a vida simples, honesta, mas hoje isso não interessa, obediência, sexo e justiça, até se acelera porque o diabo te faz pensar que inferno é aqui na terra, fazendo aumentar a iniquidade, onde todo mundo congela, só vai entender os projetos de Deus, quem compreendeu que é vida eterna, quem compreendeu que é vida eterna, aí, você só vai entender os projetos de Deus, irmão, na sua vida, se você compreender o que é o reino de Deus, se você compreender o que é a vida eterna. A vida eterna, irmão, é lá no céu, a vida eterna é lá, junto com o grande rei dos reis. É isso que Deus quer, é isso que Deus anseia para a tua vida, é isso que Deus anseia para a minha vida. Só entende os projetos de Deus quem compreendeu o que é vida eterna. Vamos uma mudança com amor, perseverança, com fé que se olhe pra trás, some as conquistas. Desde criança que a vida é um pé de ganha, mas quanto tempo se apanha e arranha o coração daquele que só te ama. Esperança é o que mais tem, os teus pais guerreiros que desde o ventre da sua mãe no seu berço fez os planos perfeitos. Pouco dinheiro, sempre foi desse jeito, as dificuldades da família não se corrompeu aos meios interesseiros, só pela tua mudança, sabe? Jesus te ama e quer honrar os que nele clamam. A bonança é quando Cristo tá no nosso meio e vive. O choro pode durar uma noite, o amanhecer em risos. É mesmo incrível sobreviver inílibe em meio à tempestade, ignorando o apocalipse. Quem te disse que o amor de Cristo é puro e verdadeiro, e pela graça que ele nos amou se fez maldito no madeiro. Mas tem desprezo e da humanidade é constante na busca por prazeres que é mais interessante. Não tem como se esconder da esposa a rir no teu semblante. A tristeza que o diabo almeja é ver teu futuro frustrante. se estás me ouvindo, vai me entender. Aí, é isso que o diabo quer, é isso que o diabo tem planejado pra tua vida, é o teu futuro frustrante, é o teu futuro perdido, é isso que o diabo tem, é isso que o diabo tem feito em nossas vidas, é isso que o diabo tem tentado em nossas vidas, tentar nos fazer ter um futuro frustrante, tentar nos arrastar, tentar nos levar pro caminho do mal, tentar nos levar para o inferno, entendeu? Mas Deus,
Ele tem uma palavra. Deus, Ele pode mover na tua vida, assim como Ele vem movendo na minha vida, assim que Ele